Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tinha uma dificuldade de buscar na palavra de Deus por onde começar, como entender, como me aprofundar. Eu sempre tive o desejo de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, só que eu não sabia por onde começar. Eu encontrei um devocional que eu achei bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você também tem a dificuldade de se aprofundar, não saber por onde começar, então eu vou compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses dias e peço que, se você tem um desejo também, que você pegue a sua Bíblia, um caderno, separe, para que você venha se aprofundar mais na palavra de Deus de uma forma simples, clara, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a autoridade da Bíblia. Você crê que essa palavra é real? Você crê que Deus deixou essa palavra como direcionamento para nossas vidas? Porque se você não acreditar que ela é um manual para nossa vida, para a gente tomar decisões assertivas, corretas, você não vai ter o interesse de buscar conhecimento. Fora a luta espiritual, né? O desejo começou a nascer no meu coração depois que eu comecei a orar e pedir para Deus me dar o desejo, a vontade de aprender. Porque a nossa carne por si só ela não quer, né, se dedicar às coisas de Deus. Então, primeiro começa uma luta primeiro contra a gente mesmo e depois uma luta espiritual, né? Porque que nem Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o inimigo não quer que nós encontramos a libertação. Ele quer que nós ficamos cativos, oprimidos, sem direção, sem saber o que fazer. Então, por isso que é tão difícil a gente querer se aprofundar, ter o desejo, a vontade, mas eu creio que se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer falar com você, quer que você busque um relacionamento mais profundo, né? E se eu puder ajudar, vou ficar muito feliz. Então, a autoridade da Bíblia. Vamos começar lendo Colossenses 3,16, que fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Amém? O que está falando aqui? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. O que é habitar? É estar constantemente, é fazer parte da nossa vida. Não tem como nós sermos cristãos vencedores sem o entendimento da palavra, porque aqui é que nem eu estou te falando, é um manual. Se você se sente perdido, sem saber o que fazer, com problemas no seu relacionamento, problemas dentro de casa, problemas financeiros, aqui tem resposta para tudo. Aqui é um manual. Só que, da mesma forma que nós buscamos conhecimento, o inimigo também. E às vezes ele vai usar a própria palavra para nos enganar, né? Que nem fala, um trecho fora de contexto vira pretexto, né? Então, às vezes a gente pode pegar só um versículo que a gente acredita que seja interessante para nós e descartar o resto, só que não é assim. Nós precisamos entender o contexto inteiro, não só pegar trechos da Bíblia, nós precisamos conhecê-la por completo. Então aqui, habite em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Então tá aqui que a palavra é para nos instruir, é para nos aconselhar. Às vezes a gente busca conselhos de tantas pessoas, mas a gente não para ler a Bíblia e falar: Senhor, me direciona, traz uma palavra no meu coração para que eu não venha errar, né? Então, se aprofunde, busque conhecimento. E de que maneira a gente pode fazer isso? É você sentar e tirar um tempo. Não tem outra forma. Não adianta você aprender pelas pessoas. Você tem que se separar o seu tempo com Deus. Fala: Senhor, me ensina, eu tenho dificuldade, mas se revela a mim, revela a palavra de Deus, porque eu quero aprender, né? Então é uma oração que você precisa fazer, você precisa tirar tempo. Hoje em dia tem vários aplicativos que pode estar te ensinando, né? Tem o Gemini, tem o ChatGPT, você põe lá alguma dúvida que você tem. Mas o mais importante, peça direção a Deus,
né? Deus precisa ver o seu interesse, porque às vezes a gente quer aprender, mas a gente não tira tempo, a gente não dedica tempo. Então separa um tempo, nem que seja para ficar em silêncio, mas fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender mais de Ti. Eu tenho sede e fome, eu quero ter sede e fome da Tua palavra, porque sem ela eu não vou conseguir vencer. Então, a palavra de Deus precisa estar constantemente no nosso dia a dia. Em Mateus 28, 18. Vamos lá, Mateus 28, 18. Diz assim: a grande comissão. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Né? Que forte. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o que isso significa para você? O que é autoridade? Se toda autoridade foi dada por Deus, o que isso significa para você? Para mim, significa que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que o inimigo se levante, por mais que as afrontas venham, Deus ainda está no controle. Deus ainda tem o domínio sobre todas as coisas. Né? Então, a autoridade está sobre Deus. E a gente precisa aprender dele para vencer as nossas batalhas. Às vezes a gente acha que a luta é maior, o problema é maior que o nosso Deus. Mas não é, porque está aqui. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra, no céu e na terra. Então, continuando. Por que Cristo tem autoridade sobre nós? Né? Responde aí no seu caderno. Em João 12, 47, 50. Aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois que falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. O que está dizendo aqui? Que Deus ele não veio para julgar, ao contrário do que as pessoas pensam, que Deus veio para condenar. Não, Jesus veio para salvar o mundo, que nem a própria está dizendo aqui. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Porque eu não falo por mim mesmo, mas pelo Pai que me enviou. E eu sei que o mandamento é vida eterna. É a vida eterna. Então, Deus tem um lugar reservado para nós. É um local eterno, a eternidade. Só que o inimigo quer roubar o nosso tempo, o nosso foco. E Deus não está aqui para julgar. Deus está aqui para nos ajudar. Esse vídeo não é para você falar assim: nossa, não leio mais a palavra de Deus. É um lembrete. Busca mais. Se derrame mais na presença do Senhor. Porque Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar ele. Então essa palavra não é para nossa condenação. É uma palavra para nos instruir e nos corrigir, nos consertar, para que nós venhamos ter a vida eterna. Né? Então não leve a Bíblia como um peso, mas sim como um manual que te leva até a salvação. Você tem convicção que a palavra de Deus é verdade e real? Porque senão não vai passar de palavras. Se você não ter a certeza que isso é a palavra de Deus, não vai passar de palavras. Agora vamos lá em 2 Pedro 1,19. Que diz assim: temos assim mais confirmada a palavra
profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O que a palavra está querendo dizer? Que a Bíblia não foi criada por vontade humana, mas sim direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, não é da vontade do homem, né? Quem quer perdoar aquele que te ofende, que te fere, isso não é vontade do homem, isso é vontade de Deus para nossas vidas. Deus quer que nós vivamos em comunhão, que nós venhamos perdoar o próximo, perdoar nossos inimigos, não só perdoar, mas amar os nossos inimigos. Então, toda palavra, ela é inspirada por Deus. Por mais que homens escreveu, esse desejo nasce do coração de Deus. Assim como Moisés abriu o mar, ele usou o cajado debaixo da palavra de Deus, né? O que significa que nós devemos ter algo para nos direcionar. E a palavra é o nosso guia, é o cajado, é o direcionamento, é a palavra de Deus, é debaixo dessa palavra que nós vamos conseguir a vitória. Imagine você com o Faraó, né, querendo te matar e você diante de um mar. Como você vai fazer para atravessar? É diante da palavra. Tem situações na nossa vida que nós só vamos vencer de acordo com a palavra, buscando na palavra orientação, direção. Né? Hoje em dia Deus não fala audivelmente com homens, mas Ele deixou a palavra. Se você às vezes fala assim, Senhor, mas o Senhor não fala comigo, Ele fala com todos os que querem, que buscam. Deus tem sede e vontade de ter um relacionamento conosco. Deus criou Adão e Eva porque Ele queria um relacionamento, porque Ele já tem todo o poder, toda a autoridade. Mas imagina, nós temos todo o poder do mundo e não tem com quem conversar, não tem com quem se relacionar, não faz sentido. Deus tem vontade, o maior interesse de Deus é ter um relacionamento com o ser humano. Né? E faz sentido a gente querer morar em um lugar onde a gente não conhece o dono da casa. Né? Então nós temos que buscar conhecimento. E o desejo que eu tive aqui de compartilhar com vocês é porque muitas pessoas às vezes aceitam Jesus e não sabem por onde começar, né? A ler a palavra, buscar. E a luta começa, a luta espiritual começa. A partir do momento que você levanta a sua mão, a luta espiritual ela já começa. Então que esse é o primeiro dia. Eu creio que Deus vai me capacitar para ser mais clara no decorrer dos dias, mas que esse vídeo te incentive a buscar mais a presença de Deus, né? Mergulhar na palavra e querer que esta palavra é verdadeira. Sobre Deus está toda a autoridade nos céus e na terra. Não é impossível para Deus, mas você precisa ter conhecimento, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se você se sente presa, sem saída, a verdade te liberta, a verdade te direciona e a verdade é a palavra de Deus. Né? Eu vou orar por você e que Deus venha abençoar seu dia, a sua semana, o seu mês, que a presença dele esteja com você onde você for. Pai, eu te agradeço por esse dia. É um privilégio, Senhor, poder estar na tua presença, ler da tua palavra, aprender mais de ti. Senhor, coloca sede e fome, Pai, pela tua palavra, por aprender, por querer estar, Pai, tirar um momento a sós contigo. Eu sei, Senhor, que o Senhor reservou este momento, Pai, com esta pessoa, porque o Senhor quer falar com ela. O Senhor não quer, Senhor, mais usar profetas, o Senhor quer que nós buscamos, Senhor, intimidade contigo, porque o Senhor quer falar, Pai, diretamente e não por intermédio de alguém. Então, Pai, fala, direciona, nos instrui, Pai, e nos ensina a ser pessoas melhores, pessoas, Pai, com coração igual ao teu, pessoas, Pai, semelhantes a ti, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu abençoo essa vida, essa alma, Senhor, que tem sede e fome pela tua palavra. E eu já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.